Hoje a gente vai aprender sobre a matéria nova, no caso, o átomo. Bom, para início de conversa, vocês sabem o que ocupa neste exato momento o mesmo espaço que eu e vocês? Seria o ar ou o oxigênio? Ou até, quem sabe, uma onda de rádio. Se vocês pensarem nessa ideia, não estou errado. Porém, eu quero que vocês pensem em algo mais além. Vão assim, em algo mais profundo. E pensem em algo bem pequenininho. Bem pequenininho mesmo. No caso, o átomo. Eu quero que vocês criem um debate entre vocês e estudem sobre o que é o átomo e me peguem depois dessa lição. Uau! Esse negócio que a professora disse é interessante, mas o que isso vai agregar na minha vida se a gente não consegue nem ver? É bem simples, não basta você ver ele para saber que ele está ali. Podemos entendê-lo de uma forma que é bem simples, como por exemplo, olha ao seu redor. Tudo que vemos, tudo que tocamos, tudo que somos é composto pelos átomos, a junção de milhões de átomos. E por isso é importante sabermos sua origem e estudá-la. É bem interessante. Tá, isso é interessante sim, mas o que a gente pode aprender à nossa volta com tudo isso? Pensa assim, vou usar o fogo como exemplo. O fogo ele precisa de 3 fatores para atingir o seu alvo. Ele precisa de um local quente, de uma madeira para servir como base e combustível e do oxigênio. E quando esses três fatores estão juntos, nasce uma reação química chamada fogo. Tá. Mas qual a relação do átomo com a reação química? Se você deixar eu explicar, né? O fogo, com os 3 fatores, produziremos o fogo, certo? Dentre esses fatores, a madeira é o que compõe mais átomos. Que quando esses átomos entram em, vamos dizer, erupção, a madeira fica quente. E com isso o fator oxigênio vem dar liga ao fogo. É bem simples. Ah, isso é interessante. Eu tô me rendendo a essa matéria. Então, mas eu quero que você me conte mais sobre e como é que descobriram tudo isso. Não, beleza, senta aqui do meu lado que a gente conversa mais. Foi aproximadamente 14 bilhões de anos que nasci. Nem lembro exatamente de tudo, mas o pouco que me lembro vou lhes contar. Não existia nada, era tudo apertado e muito, muito, muito quente. E então, uma explosão fez toda a diferença. Ela fez o relógio começar a contar, e o espaço agora era infinitamente maior. E de repente eu, o primeiro átomo, nasci. Através de matérias menores do que eu, que se juntariam como uma cola, me formando. Seus nomes eu jamais esqueceria, prótons e nêutrons. Estes mesmos que formariam outros de mim, como o átomo de hélio e hidrogênio. E assim muitos outros foram nascendo. Um grande químico chamado John Dalton foi o responsável pela descoberta do átomo, mais em específico dos átomos puros de cada substância. Ele percebeu, através de inúmeras análises, que cada material, enquanto estivesse totalmente puro, só possuiria dentro de si os átomos correspondentes à sua substância. Como em uma de suas análises, o ferro só possuía o átomo de ferro, enquanto o de alumínio, o átomo de alumínio. Mostrando que, apesar de existirem átomos por todo lado, eles eram únicos, e justamente por serem únicos que começaram a fazer sentido certas coisas. Já que cada átomo de cada elemento se comporta de uma maneira diferente, explicando o porquê determinados materiais esquentam mais do que os outros. E graças a Dalton, o átomo começava a ser algo muito interessante para cientistas estudarem. Thomson, um dos cientistas fascinados pelo átomo, começou a estudar sobre, até o momento em que durante seus testes com eletricidade, ele descobriu o elétron, uma partícula elétrica menor até que o átomo, mas que ficava em volta do átomo girando da mesma forma que a Lua gira sobre a Terra.
Thomson ficou fascinado do porquê o elétron ficava girando próximo do átomo. E ele compreendeu que para isso ocorrer, os dois deveriam ser atraídos. E então, Thomson percebeu que no centro do átomo, ou melhor dizendo, em seu núcleo, deveria ter uma carga elétrica positiva e o elétron deveria ser uma carga elétrica negativa. Pensando de outra maneira, imagine que tanto o elétron quanto o núcleo do átomo são dois ímãs, e por isso eles ficam constantemente próximos. Após a descoberta do elétron, outro cientista continuava intrigado a estudar o átomo. Seu nome era Nelson Ernest Rutherford, que criou a ideia que conhecemos hoje sobre o corpo do átomo, chamado de modelo atômico planetário. Essa ideia só foi possível graças à comprovação da existência do elétron e também das cargas positivas e negativas. Rutherford então desenhou como seria esse corpo. Era um conjunto de pequenas bolas que representavam o núcleo do átomo e pequenas girando em volta. Ele também explicou a existência da eletrosfera, um campo de força que era justamente onde os elétrons estavam orbitando. Para ele, este modelo só recebeu o nome de planetário porque se comportava como o nosso sistema solar. E em meio à idealização de Rutherford, outro cientista começou a estudar este tal modelo atômico planetário. Seu nome era Niels Bohr, e ele, muito bem, percebeu que a eletrosfera seria a responsável de impedir que o elétron colidisse com o núcleo. Bohr explicou também que existia uma outra partícula que estava dentro do núcleo do átomo, que seria proporcional ao tamanho do elétron, e que ele em específico era o responsável por ter a carga elétrica positiva. Rutherford, então, ao ler o estudo de Bohr, começou a corrigir seu modelo atômico, dizendo que ele não se comportava como o nosso sistema solar, já que, se ele se comportasse como os elétrons, seriam na verdade meteoros que iriam bater com toda a força possível no núcleo do átomo. Mas Rutherford não se limitou a corrigir seus erros. Lendo o estudo de Bohr, ele percebeu e propôs a ideia dos prótons, que seriam partículas menores que o átomo com cargas positivas. E ele estava por trás da construção do átomo, já que o seu núcleo era composto por prótons. Após esses eventos, o modelo atômico passou a ser chamado de modelo de Rutherford-Bohr, já que ambos cientistas estiveram responsáveis pela sua concepção. Ao visualizar o modelo atômico e idealizar o que aconteceria se elétrons e prótons se juntassem, o físico Chadwick começou a fazer uma série de estudos e testes com relação a esse para comprovar a existência de uma partícula que seria neutra em carga elétrica, já que Rutherford havia idealizado essa tal partícula, porém sem sucesso algum de comprovar sua existência. Foi aí que Chadwick provou que essa partícula existia e a chamou de nêutron, uma partícula totalmente neutra, ou seja, zero absoluto. Ela não era nem positiva nem negativa. E com isso, ele apontou que no núcleo do átomo existia nêutrons e não somente prótons. Uau, eu adorei esses vídeos do átomo que você me mostrou. Sério? Você realmente gostou? Então vamos ver se você realmente entendeu. Agora eu vou te fazer a grande pergunta. Qual é a real importância de entendermos o átomo? O átomo é tudo à nossa volta. Sem ele a gente jamais teria as inovações da tecnologia, na ciência, na saúde. Ele é tudo que a gente é, toda a natureza, todo o universo, tudo que respiramos, sentimos. Exato, falou com as palavras certas. Como recompensa eu vou te pagar um sorvete, vem. Esqueci o resto. Bom, acredito que agora vocês entenderam a mensagem. O átomo é todos nós, é tudo que vemos e tudo que sentimos. O átomo é nada mais do que a composição do nosso universo. E é claro, é importante conhecê-lo, pois graças ao estudo dele que possuímos inúmeros aparelhos tecnológicos e tratamentos médicos. Sabemos também o perigo que pode causar, como por exemplo, as bombas.
Entender o átomo é nada mais do que saber como a sua vida funciona e saber explicar como isso acontece.